Você provavelmente já deva ter ouvido falar sobre acumuladores, que são pessoas que possuem ali um problema de mania em acumular coisas, objetos, várias coisas dentro da própria casa. E alguns casos de acumulação são tão extremos que é praticamente impossível até mesmo se movimentar dentro da casa, do lugar onde essa pessoa mora e até mesmo viver ali. E hoje eu acabei meio que topando com o conceito de que, em muitos casos, a acumulação, o problema dos acumuladores, não seja exatamente psicológico, mas sim de viés espiritual. Essa foto que vocês estão vendo aí seria do post de um rapaz que foi até a casa do pai dele, que era recém-falecido, para dar uma limpada no imóvel, porque o homem era um acumulador extremo. E ele tirou algumas fotos ali para mandar para os irmãos dele, para mostrar o estado da casa. E em uma dessas fotos apareceu isso que vocês estão vendo aí, que é uma sombra. Que primeiro não poderia ser do rapaz por conta do ângulo ali onde ele estava, e também não poderia ser de outra pessoa, porque ele estava totalmente sozinho ali na casa. Ele conta que não tinha percebido ali a presença dessa sombra. Foi um dos irmãos, ou melhor, uma irmã dele, que também recebeu ali as fotos, que notou essa sombra e avisou ele. E em seguida ela disse para ele algo que deixou ele totalmente em choque, que era aquela sombra que acompanhava o pai deles o tempo todo. Ela via essa sombra acompanhando o pai deles para todo lugar, mas ela nunca tinha tido coragem de falar. E mais, ela teria contado para eles que essa sombra aí apareceu logo depois da morte da madrasta deles, que, digamos, não era assim uma pessoa muito legal. Essa sombra teria vindo ali junto com a urna funerária, com os restos, as cinzas dessa madrasta. Quando o pai voltou para casa com a urna, ele já veio acompanhado dessa sombra. E aqui vem duas coincidências que podem corroborar essa história aí. A primeira é que antes de se casar com o pai deles, a madrasta tinha tido ali problemas com a acumulação. Ela tinha chegado até um certo nível ali como acumuladora. E a segunda é que o pai deles teria começado ali a se tornar um acumulador logo depois da morte da madrasta. Eles até ligaram isso talvez a uma espécie ali de depressão por conta da morte da companheira dele. No entanto, agora eles dizem já não ter mais muita certeza sobre isso e passaram a acreditar que talvez o problema tenha sido de viés espiritual. E que talvez essa sombra que aparece na foto seja, na verdade, a madrasta que estava ali influenciando o pai deles a isso. Ou talvez nem seja a madrasta, mas sim algo que estava ali obsediando ela, como um espírito obsessor. E depois da morte dela, se transferiu para o pai deles.